Agora, uma coisa, eu acho que eu já quero fazer um meia-culpa aqui, viu, Caramujo? Um zagueiro a gente vai precisar. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Agora, uma coisa, eu acho que eu já quero fazer um meia-culpa aqui, viu, Caramujo? Um zagueiro a gente vai precisar. Eu também penso. Eu acho que esses primeiros jogos escancararam isso. É uma posição que eu sempre pensei que o Cruzeiro tinha que ter alguma atenção. A gente falava desde o ano passado, né? Mas depois falei, pô, chegou, o Jonathan Jesus aí tá jogando, tá sendo bem elogiado cotado demais, né? Internamente e tudo. Vai ser aí uma peça importante, né? E aí quando começa a desorganizar, a entrar a pressão, aí você vê que Estranhamente, o Jonathan Jesus, ele jogou bem as primeiras partidas do ano, né? Sim. Ele estava jogando bem melhor que o João Marcelo ali, inclusive. E com o Fabrício Bruno, eu acho que o nível do Fabrício, que normalmente é um cara que sobe, né? Ele eleva o nível dos companheiros. Como o Fabrício tá mal, o Jonathan tá mais exposto também. E, assim, ele não parece aquele zagueiro que consegue compensar. Se ele não tiver um cara bom do lado dele ali, ele entra no descendente ali. No mesmo nível ali. E a gente tem que falar do João Marcelo também, né? Porque por mais que hoje ele seja um reserva, mas assim, o Cruzeiro não tem tantas opções na defesa. A partir do momento que a gente percebe que o João Marcelo dificilmente vai ser recuperado a curto prazo, eu acho que a urgência para se buscar um zagueiro só aumenta. Não é só o Jonathan, né? Porque o Jonathan, de fato, começou bem a temporada, mas nos jogos em que ele foi mais exigido, também, caiu. Né? Sim, pra exato. mim tem uma outra urgência aparecendo aí também, a questão do primeiro volante. Estou bem preocupado com esse começo do Lucas Romero. Não sei até que ponto é o aspecto coletivo. De novo, o Romero por várias vezes afastado da primeira fase de construção, porque agora o Tite constrói segurando os dois laterais. Mas eu tô preocupado com o início do Romero também, assim como o Fabrício Bruno. Eu confesso que eu tô mais preocupado com a questão de ponta. Mas aí é porque tá tendo o Wanderson o tempo inteiro, né? Sim, sim. Então, tipo, é pra o Arroio ser o ano dele deslanchar, você ter o Sinisterra daqui a pouco e a gente tá indo com o Wanderson. Tem que soltar o menino também. Cara, que a jogada, eu falei isso aqui, gente, que ele pega a bola e fica assim... Eu vou, hein? Aí toca pra trás. Ou então alguém vem e toma, velho. Olha que eu vou. Mas o negócio pra mim... O Arroio foi dentro todas as vezes. Eu entendo, pela direita, hein? Eu entendo a questão do ponta. Mas pra mim o ponto vai ter uma manutenção do Tite? Vai. Então a gente precisa de um primeiro volante com outras características. Que não, aí vai ser... Não sei se vai ser o Matheus Henrique. Ele tá querendo? É isso que você tá propondo? Esse aí, a característica dele encaixa em elenco nenhum. Pra mim. Eu acho que tem que começar... É uma meia-culpa também que eu faço. Em algum momento eu falei sobre concordar com o elenco fechado, mas os dois confrontos de Série A deram uma escancarada que talvez não seja... A análise que a gente fez foi meio que... Mas isso é natural, acho que o campo mostra muita coisa. É normal, assim, ter essa mudança de ideia. Igual você falou, por exemplo, do Matheus Henrique. Fez poucos minutos em 2026, mas os poucos minutos que fez, pavorosos. Muito mal fora contra o Pouso Alegre como um primeiro volante e contra o Botafogo muito mal também. E aí como que a gente vai ter confiança que esse cara vai ser o primeiro volante que o Tite tanto deseja? Não tem jeito. Aqui, outra coisa que é a exposição, né? O Matheus Henrique jogou o primeiro jogo, machucou, o Japa vinha entrando, né? Ele tomou a frente do Japa. São algumas decisões aí. 30 minutos de temporada entregou 2 gols. Surreal. Matheus Henrique. Surreal. E foi tentar dominar ali, né? Na hora lá em cima eu já tava lá em outra dimensão, já nem sei o que uma dificuldade tava. absurda também de nível de concentração quando ele entra ali como opção de segundo tempo, né? Só lembrar o jogo contra o Vasco. Sim. Domínio. Tem jogador, pra conectar no jogo. Tem jogador que demora, né? Demora. Tem jogador que demora, que tipo assim, ou você usa como titular ou é melhor nem usar. Sim. Porque ele não vai conseguir Mas no caso do rápido. Matheus Henrique, ele foi mal começando um jogo e foi mal entrando em um jogo nesse ano. Isso é verdade. Acredito que o time reflete a apatia do treinador. Comparando o Tite do Corinthians e do início de seleção, dava para ver vontade na postura e nas ações. Hoje vejo um Tite extremamente apático. Eu também acho que tem faltado energia pro Tite, viu? Mas na beira do campo. O Caramujo, eu concordo, acho que isso também tem faltado. Mas aí a gente vai entrar naquele momento, coisa que a gente falou lá no começo. Sempre passa para todo mundo e não passa para esse grupo de jogador que não ganhou nada.
esses caras eles não podem ser apáticos. Primeiro, para muitos desses jogadores, o Cruzeiro é o maior clube da carreira, porque é um dos maiores clubes do Brasil. Só isso aí já devia ser motivação para essa rapaziada. Estrutura excelente, das melhores do país, quiçá melhores da América do Sul. Conforto os caras têm de monte. Apoio, Mineirão lotado o tempo inteiro. Então, assim... E não tem salário o treinador, como me adversário desculpa, gente. goleou, né? O treinador podia ser um boneco daqueles de posto lá. Essa rapaziada tem que correr. Tá muito confortável para os jogadores do Cruzeiro. O trabalho do Tite nesse momento é ruim, tem que dar resposta, a diretoria tem que dar resposta. Só que aí, beleza, vai trocar o treinador. Vai continuar essa mesma galera. E se não der certo? Aí vai ser culpa do novo treinador. E aí tá todo mundo aqui, ó, com a mãozinha debaixo do braço, tranquilo. O salário tá em dia, sou jogador do Cruzeiro. Não, eu já falei, quem faz afago nessa rapaziada é amigo, é família. Tem que ser cobrado. Tá no Cruzeiro, tem que ser cobrado. Então, assim, o Tite tem essa situação, eu concordo. Me incomoda o fato do filho dele estar o tempo inteiro lá. Mas o elenco do Cruzeiro tá muito confortável. Tá muito confortável. Toda vez que o Cruzeiro tem, e é uma galera que não é um vexame, esse não é o primeiro vexame, é a mesma galera, ou grande parte dela, que perdeu para o Mushuc-Runa, que tomou um baile do Corinthians, que fez um campeonato brasileiro péssimo dentro do Mineirão, numa semifinal de Copa do Brasil. É uma galera que não passou da fase de grupos da Sul-Americana, é uma galera que foi humilhada pelo Racing. Então, assim, tá na hora dessa turma também parar de terceirizar a culpa para o tempo, o melhor Racing, é o melhor goleiro, sempre é o melhor. Se todo mundo que joga com você é o melhor de todos os tempos, o problema é você, meu amigo. É você que tá gerando essa facilidade. Então tá na hora dessa rapaziada também dar uma acordada pra vida. O movimento mais fácil sempre vai ser demitir o treinador, né? Muito mais fácil você trocar uma pessoa do que um elenco de 30, 35 jogadores. É um fato. E assim, poxa, a gente viu ontem um Danilo que recentemente estava para rescindir contrato com o Botafogo, fazendo 2 gols, fazendo uma partidaça. Quando o John Textor aparecia no telão do Newton Santos, a torcida vaiava, a torcida questionava. E isso não afetava os jogadores dentro de campo, né? Os caras correndo, se entregando. Eles nem sabem se amanhã, por exemplo, vão estar no Botafogo, né? Porque o Textor, se não fosse lá o tal do grupo associativo, iria vender Montoro e Danilo, e é isso. Eles poderiam muito bem não jogar contra o Cruzeiro. Mas mesmo assim, esses caras conseguiram mostrar brilho, tiveram a famosa vergonha na cara. E aí, numa realidade completamente diferente, muito melhor a gente ver os jogadores do Cruzeiro tratando o clube de qualquer forma, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Honrar realmente o escudo, honrar o que a instituição tem feito, o torcedor, quem tá por trás. O que foi feito ontem no Newton Santos foi uma desonra à camisa do Cruzeiro. Tem um ponto assim, né? Que porcaria de profissional você é se você só vai trabalhar no dia que o seu chefe tá ali não, vamos Ian, vamos Ian. Cara, que é isso? Como assim? Não, o Jardim teve que dar uma chacoalhada no ambiente. Aí agora o Tite tem que dar uma chacoalhada. Pois é. Gente, os caras são profissionais, são jogadores do Cruzeiro. Eles têm a obrigação de jogar futebol, de jogar bem. Tem que se auto-chacoalhar. Né? Exato. Tem que ter uma autocrítica, cara. Tem que ter um senso de responsabilidade. Tipo assim, aqui, ó, é com a gente. Não importa. O técnico passou uma estratégia que a gente não concorda. São eles que jogam. São eles que estão em campo. Eles que têm que fazer diferente. Então, assim, é muito isso, essa coisa, não, vamos blindar. Tá blindando demais. O jogador vive em Nárnia. Ele vive num mundo que ele só ouve elogio. É a neymarização do futebol. Você não pode criticar. Criticou, o cara apela, fica chateadinho. Não pode ficar assim, gente. O Cruzeiro tá uma porcaria. O nível de futebol do Cruzeiro tá ridículo. O Cruzeiro vem de resultados, assim, asquerosos. São 3 derrotas seguidas para Democrata, Atlético Mineiro e agora pro Botafogo. Atlético Mineiro não tinha ganhado de ninguém. O Botafogo vinha em péssimo momento, crise para tudo quanto é lado. E o Democrata é um time fraco do Campeonato Mineiro. Não é um dos melhores do Mineiro. E o Cruzeiro perdeu os 3 jogos e agora vai falar, não, gente, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ou muda muita coisa de postura, ou a gente vai assim, o trabalho do Tite vai ser curtíssimo e vai chegar outro treinador e vai ter que ser um mágico, um milagreiro. Cara, não é isso. É quem entra em campo que tem que chamar a responsa. E aí, hoje o Cruzeiro se representa à tarde, né? Então, pelo menos as últimas informações não tem, no momento, nenhum movimento por parte da diretoria para uma troca no comando, até porque seria
o atestado também de que teve zero convicção nas coisas, né? Então, não acho que vá partir também do Tite, né? Todo mundo sabe que a pressão, ela veio com merecimento, né? Merecimento, por tudo que não vem sendo entregue, né? Mas com certeza, Caramujo, ele terá aí essa sequência aí até o Carnaval decisiva. E tô para dizer, para apagar o que aconteceu ontem lá no Newton Santos, terá que ser uma sequência impecável, para o torcedor voltar a ter um pouquinho de confiança. Não vai ser, nossa, agora tá tudo certo, não. Porque são adversários aí que o Cruzeiro vai ter que buscar. Essa sequência aí, ela precisa ser invicta. Sim. São Sem 5 dúvida. jogos, né? Sim. Isso. Com 3, 4 vitórias e um empate, e olhe lá, né? É o que vai ter que fazer para retomar. Se isso não acontecer, vai ficar, óbvio, insustentável, não tenho dúvida nenhuma. É bem por aí mesmo. O Felipe Luiz falou que esse elenco tem que manter a corda esticada sempre para ser competitivo. É muito jogador comum se achando craque. São operários e tem que lembrar disso. O Luciano Silva falou que esses mesmos jogadores voavam com Jardim. Claro que o Tite está destruindo, o time é mal treinado, espaçado. Quem treina? O Tite é o filho dele. Atenção nos treinos e jogos, eles se revezam. Família Dias 2. Nossa, teve isso também. O Pablo Alexandre espera que o jogo de ontem sirva de lição e melhore. Todos nós, Pablo. Precisa, viu? O Marco falou, impressão minha ou o 10 só joga bola depois que a janela europeia fecha. O Matheus Pereira fez um jogo discreto. Eu vi que ele teve 6 passes para finalização. Eu nem lembro de todos, assim, mas... 2 jogos muito ruins do Matheus Pereira contra Atlético e Botafogo. Tá devendo. O Felipe falou aqui, ó, o Jardim batia sempre no oba-oba de que não é só o dinheiro que resolve. E nos atletas achando que vamos vencer automaticamente. Ele saiu e o salto alto voltou. Bagres! Tá bolado. O Marcos Vilela, que é de Amparo, São Paulo. Um abraço aí, Marcos, galera de Amparo. Tite, quebra meu galho. Pega seu boné e vai embora. Abre o olho, Pedrinho. Decapitou a rima, né? Iago Áviles. Lucas Silva não dá mais. Pra mim é o Gerson por ali. Pra mim também, Iago. Pode testar essa, né? Tipo, pra fazer o que o Jardim fazia? Então vamos lá. Cássio, William, Fabrício, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, E Arroio, Matheus, Caio. Se Pode esse ser time um não Arroio ganhar pela do direita Betim, também, hein, aí- com o Christian pela esquerda. Pode, mas assim, se esse time não ganhar do Betim, aí a gente vai ter uma não, aí prova não vai de que ter acho que não questão tem dos jogadores Sim. mesmo, né? Assim, Acho que não tem um Vidalba ainda, né? É. E aqui não vai poder dar desculpa não, o gramado do Betim lá é bom gramado, viu? Não, o Não estádio é ótimo. grama antiga. mas vai dar, Tem vai dar. desculpa nenhuma, Se tem desculpa acontecer nenhuma. alguma coisa, vai achar uma... Agora, você falou, Samu, que o Vidalba não volta, o Jonathan sentiu ontem, né? Cãibra, né? O Gerson tá com cãibra também, tem que ver aí. Hoje é sexta, né? Pois Não. 3 dias vai curar a câimbra. Come banana aí, ó. Se vira, pelo amor de Deus. Ô, Caramujo, sei que a gente vai continuar aí, mas vamos atualizar também, né? O pós, o que a gente tem de informação interna aí, de tudo que o Cruzeiro precisa fazer, do que vai acontecer, né? Sei que já tem manifestação aí de torcidas organizadas quanto ao Tite, né? Então, é uma pressão que começa e natural, né? E acho justa, inclusive, e precisa acontecer. Como eu falei, se uma goleada dessa na estreia não chacoalhar, nada mais vai chacoalhar, né? Não estou dizendo aqui, já tem que mudar tudo e etc. Não, mas a paciência ela vai se esgotar rapidamente, né? Aliás, a paciência acho que já foi embora, Já foi, né? pro... o torcedor... Então agora ou mudança de rota completa ou vai ficar insustentável, né? O torcedor, nesse momento, acho que ele tá total no direito. Não dá pra você falar, o torcedor tem que ter... Não, o torcedor tem que reclamar. O Cruzeiro foi humilhado pelo Botafogo. Não, e é paciência por quê, Pedro? Esse grupo não ganhou nada até o momento. Isso que eu ia falar. Fez Acho uma que boa pra mim campanha, aí, velho. E pra mim ponto aí final. também entra um papel da diretoria. Acho que a gestão do Cruzeiro ela é muito boazinha com o jogador. Eu quero sair, eu quero ter mais minutos. Vamos achar. Não. Eu quero. Meu sonho é jogar em tal lugar. Vamos ver. Não, Me amigão. empresta pagando O parte do salário tá em salário. dia.
que é obrigação, tá? O salário tá em dia, a estrutura da Toca é absurda, todo mundo viaja de voo fretado, tomaram 4-0 ontem, foi todo mundo chegar em casa, dormir com a família, tranquilo e tal. Então a cobrança tem que ser em cima disso. Não, ninguém Tem gente na estrada até agora. Tem voltando. torcedor na estrada, provavelmente. Não ganharam nada, pelo contrário. O Cruzeiro transformou um time comum do Racing em uma máquina. Era um time comum. O Cruzeiro foi humilhado lá no Paraguai. E aí o torcedor do Cruzeiro deu o benefício de apoiar. O Cruzeiro entrou com um salto alto absurdo contra o Corinthians dentro do Mineirão. Foi eliminado de uma Copa do Brasil onde era amplamente favorito. O Corinthians foi o 13º colocado E no o torcedor Campeonato tá aqui, não, vai lá, vai dar certo. Campeonato Brasileiro, beleza, o Flamengo é uma máquina. Mas o Cruzeiro não ganhou do Sport. O Cruzeiro se enervou ganhando de 1-0 do Ceará dentro do Mineirão. O Cruzeiro perdeu para um Santos na época que tava, sabe-se Deus lá como... Rastejando. Tomou 3 gols do gol aí, acho Juventude. que ele não fez mais nenhum gol O aí. Cabadeiro, né? Cabadeiro. É, verdade. A torcida do Santos está recuperando o vídeo do dirigente falando sobre a contratação dele e a galera debochando, porque do jeito que o dirigente falava, era um super craque e não é isso. Então, assim, é um elenco que tá com muita pompa, com muita moral para pouca coisa. E quem ganhou, quem é campeão nesse elenco do Cruzeiro, ganhou em outro time. E o Valu fala algo que é muito importante. Portabilidade e idolatria não existe. O que o Fabrício ganhou no Flamengo, o que o Cássio ganhou no Corinthians, o que o Fagner ganhou no Corinthians, o que o Gerson ganhou no Flamengo, não importa. Eles têm que ganhar aqui. E aqui ninguém ganhou nada. O salário está em dia, a estrutura está boa. Acho que a diretoria também precisa de assumir esse papel de diretoria mesmo. De cobrar, cara. Amigo de jogador que faz afago, que realiza vontade. Diretoria cobra e dá o que os jogadores têm que ter ali de condições e eles estão recebendo, só que a cobrança para mim é muito pouca. Tem a culpa da comissão que a gente já falou aqui, vai seguir repercutindo, mas a diretoria do Cruzeiro também precisa se posicionar nesse sentido e tem outras coisas também que a gente pode aí atribuir à diretoria, mas é um grupo que está muito confortável e que até hoje não fez nada com a camisa do Cruzeiro para receber esse conforto. E inclusive protagonizaram um vexame histórico, né? Porque até como foi reportado pelo Central da Toca, o Cruzeiro não sofreu uma derrota por 4 gols de diferença desde 2012. E aí vale a gente lembrar de contexto, aquele elenco... 13 anos. Né? Há 13 anos. Aquele elenco de 2012 era bem mais ou menos, né, gente? E o Santos, que goleia o Cruzeiro naquela oportunidade, era muito superior. O Santos de Neymar, inclusive, no da auge. bola, que era o Neymar no auge. E naquela oportunidade, assim, é o Santos que faz 2 gols em cada tempo. Esse elenco do Cruzeiro, com muito mais pompa e superior do Botafogo, conseguiu sofrer um 4-0 com 4 gols no segundo tempo, né? Então, assim, além de tudo isso que o Pedro pontuou, né, ainda teve uma reta final de Brasileirão bem ruim, com uma vitória em 6 jogos, ainda é um elenco que começa em uma temporada em que se tem mais expectativa, já protagonizando um vexame logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que realmente precisa acontecer para esses jogadores se colocarem no lugar deles? Realmente entendendo que é necessário fazer mais. Vão virar aí, ao invés de um time vencedor, uma máquina de vexames? Não pode ser assim. E assim, a estrutura do futebol, especialmente no Brasil, ela gera uma cultura de jogadores extremamente mimados, né? A verdade é essa. O jogador, ele tem tudo, ele não pode ser criticado. Se algum jornalista faz uma crítica para ele, ele faz beicinho, não falo mais com você e tudo mais. Tem inveja de mim. E no final das contas, né? Os caras são muito bem remunerados, fazem um jogo patético como esse. O que vocês acharam da postura do Cruzeiro de simplesmente blindar os jogadores? Não, só o Tite falou e tudo mais. A gente viu o Cruzeiro fazer isso em outros momentos. Mas depois de uma derrota como essa, eu não acho que esse elenco tá merecendo blindagem, não. Eu também acho que isso é... Tipo, e deveria partir de jogadores que são líderes, né? Não, eu vou lá e falo. Um apenas. Temos que ser justos aqui, né? O Caio Jorge falou no final do jogo, né? E muito bem, inclusive. O Caio tem demonstrado aí um sentimento que eu acho que o torcedor, ele se identifica, né? Ele pediu desculpas, ele reconheceu que foi uma vergonha. Então, pelo menos essa fala eu acho que foi importante, a gente precisa exaltar aqui. Agora, tem que partir dos jogadores, né? Não acho que vai mudar não, porque vai chegar lá e a gente tem que mudar aí o espírito, tem que isso e trabalhar aquilo. mais. Mas tem que botar a cara. Então, não, é uma decisão, eu não sei de quem foi a decisão. Vou até tentar perguntar aqui, partiu de quem?
Se teve um consenso dos atletas ou se foi a comissão, porque às vezes acontece isso, né? Comissão técnica quer, eu vou assumir tudo, que aí eu ganho o grupo ali, isso. Ou tem que saber de onde partiu para a gente falar com mais propriedade, né? Mas eu acho que jogador vestindo uma camisa dessa, recebendo o que recebe, tendo todos os luxos aí para jogar futebol com o Cruzeiro, precisa assumir a responsabilidade. Opa, não, eu vou lá falar. Por exemplo, o Matheus Pereira pediu para falar depois do Clássico. Sim. Então, e falou bem ali, mas precisava de alguém ser um porta-voz ali do grupo ali, porque foi um vexame, né? Foi uma goleada vergonhosa, a forma como aconteceu, principalmente ali pelo segundo tempo, né? Quando a gente pega ali, a gente mostrou as estatísticas, faz um primeiro tempo, beleza, pega aquele primeiro tempo e fala assim, adivinha quanto terminou esse jogo? Véio? Ninguém ia falar, véio. 4-0, e quando você fala lá de gols esperados, né? Gols esperados ali na estatística, bombardeou, bola na trave e tudo, então ali vão sendo esperados mais gols, de né? acordo com a finalização. Quando é baixa, eles dão um tipo grau. 1,40 para cada, é porque o time entregou os gols, né? Facilmente, véio. Então não estava esperando 4 e você tomou 4. É um papelão. O Botafogo ele não fez, tirando o lance do Arthur ali, né? Que é uma situação cara a cara, os outros gols eles não são cara a cara, né? São gols marcados, inclusive, numa região do campo que é inadmissível você não ter proteção, né? Que é à frente da sua defesa. Exato. Você olha o primeiro gol e aí não é culpa só do zagueiro, só do volante, é de todo mundo. Você olha a forma como o Montoro desfilou, como o Pedro bem diz, desfilou ali e tudo mais, o Arthur Cabral fez o Jonathan de bobo ali na jogada, e aí faz o passe. O Caramujo, com 1 minuto, segundo tempo. Você acabou de voltar pro segundo tempo. E de novo, né? Começou mal o primeiro tempo. O Clássico foi assim também. Agora, mais uma vez, quer dizer, o time tá entrando e demorando a entrar no jogo. Aí, amigo, já tá perdendo. Um abraço, já mudou. E aí, o Danilo é volante, gente. Ele é volante. É um cara que tem uma boa chegada na frente, mas é um volante que fez 2 gols. E nos 2 gols ele estava absolutamente desmarcado. Sim. É como se ele fosse invisível. Os jogadores do Cruzeiro, ninguém está enxergando o cara absolutamente livre de frente para o seu gol. E aí ele tem o mérito de 2 finalizações muito boas, né, no canto. Uma coisa que o Cruzeiro também não sabe fazer, que é chutar no canto, né? O Cruzeiro só chuta no meio do gol em cima do goleiro. Bater no canto, normalmente a chance de ser gol é maior, tá, gente? Assim, não sei se vocês já repararam, o goleiro costuma ficar no meio, né? Então o Cruzeiro precisa qualificar essa finalização também, porque não adianta ter volume, ter gol esperado, ter chance clara, se não botar a bola na rede, cara, tá? E o Cruzeiro, assim, tá pecando em tudo. Cruzeiro jogou o jogo até os 30 minutos, disputou uma partida até os 30 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro não estava mal no jogo. Era um jogo igual em alguns momentos e o Cruzeiro até melhor em outros. Mas a partir dos 30 minutos, aí é uma loucura, aí já tem as trocas, o Jonathan Jesus também sai lesionado, entra o João Marcelo, aí entra o Mateuzinho, já sem ritmo, o Cruzeiro se perde completamente em campo, o Christian entra como volante, não na direita como de costume, e ali vira um Deus nos acuda, o Botafogo faz o terceiro, faz o quarto, se tivesse mais alguns minutos, acho que o árbitro até colaborou, era 5, ele deu só 5, depois terminou com 4 e pouco, se tivesse mais alguns minutos, poderia ter sido pior. Os últimos 15 minutos do Cruzeiro aterrorizantes. Foi um Deus nos acuda, e eu não me lembro de ver um time do Tite perder tanto, estar tão desorganizado em alguns minutos do jogo como foi esses últimos minutos lamentáveis do Cruzeiro no jogo, e o 4-0 é assustador, Cabido. Assustador. Cruzeiro vai ter que rever algumas coisas. Ô Wagner, o que mais me chama a atenção nesse time do Cruzeiro, e é uma coisa que já vem me incomodando desde a última temporada, é com relação ao ataque. O Cruzeiro, naturalmente, ele tem uma dificuldade de furar esse último bloco defensivo do adversário quando esse time joga com a linha um pouco mais baixa. Mas ontem ficou muito claro para mim, quando o Cruzeiro ele tem a superioridade em campo, né, tava jogando, inclusive a reta final para mim do primeiro tempo, o Cruzeiro foi superior e foi bastante superior ao Botafogo, mas ao que parece, só o Caio Jorge gosta de fazer gol nesse time do Cruzeiro. É impressionante como só o Caio Jorge quer de fato fazer o gol. Eu acho que é pisar muito dentro da área, é falta de arremate de longa distância, tem que sempre posicionar
exatamente da melhor forma para tentar o arremate? Como é que você vê essa falta de objetividade da equipe do Cruzeiro? Olha, e fica meio que batido, né, Cabedo? Porque se você só tem o Caio Jorge como principal finalizador, a equipe adversária vai montar um esquema para estar neutralizando ele. Uma coisa ontem, que para mim agora é fato, Arroio tem que jogar, porque ele é o cara que vai chamar no drible, vai chamar no X1, vai conseguir cruzar com a direita, vai finalizar com a esquerda. E também o Christian fez muita falta na marcação. A questão física do Christian para o Cruzeiro é muito importante. Era na equipe do Jardim do ano passado, porque ele conseguia marcar a frente com muito vigor e ainda retornava. Sabemos que não chegava bastante ao ataque para estar fazendo os gols, mas ele se doava muito para o time. E ontem eu fiquei com um pouco de medo, como o Rafa bem disse, na hora que estava 1-0 para o Botafogo, o Cruzeiro, o Caio Jorge teve a bola do jogo do empate. E ele não fez o gol, ele quis passar para o Matheus Pereira dentro da área. Isso. O 9, artilheiro de Campeonato Brasileiro, artilheiro de Copa do Brasil, se ele tá cara a cara numa partida em que tá perdendo de 1-0, ele toca a bola pro lado, um passe difícil, isso me assustou. E logo em seguida, o Cruzeiro toma esse contra-ataque que ali sacramentou o 2-0 e o Cruzeiro, a partir dali, desligou da tomada. Ali o Cruzeiro se bagunçou, perdeu o rumo, não sabia mais o que fazia. E aí entra uma coisa que eu vou colocar na conta dos jogadores. Se está dando errado aquilo que o treinador pede ao grupo, cabe aos líderes juntar na hora que você está numa noite em que o time não está muito inspirado, tomou o segundo gol, tomou o terceiro gol e você vê que você não vai fazer mais nada. Pessoal, Rafa vai entender, fecha a casinha. Fecha a casinha porque senão vai ficar feio. 3-0 já era feio. 4-0, pessoal, 4-0 dá demissão de treinador. O Tite só não vai ser demitido, desculpa, porque tá no começo de trabalho. Se Deus o livre, mais uma ou duas rodadas aí de Campeonato Brasileiro Mineiro, a vitória não venha, aí não tem Pedrinho que segure. E a torcida também do Cruzeiro, ela é muito exigente. Aí você perde-se um clássico, enquanto o Cruzeiro estava muito bem, o Atlético estava ruim. Vitória do Atlético. Você vai estreia de um Campeonato Brasileiro com seu principal jogador, Gerson, que entra ali, que para mim o Gerson tem que jogar de volante. Por dentro. Uma outra questão muito importante que eu vi no jogo de ontem. Pessoal, camisa 10, como o Matheus Pereira, ele tem que receber a bola no mínimo do meio campo para frente. Matheus tem que parar de voltar para pegar na bola e os volantes têm que acionar. Primeira coisa do time do Jardim, eu vou ter que fazer essa comparação, infelizmente, mas a primeira coisa que os volantes, que na hora que roubavam a bola, Lucas e Romero, primeira coisa, passe, procura Matheus Pereira procura Caio Jorge. Ou seja, não teve isso. Matheus, depois de 17, 20 minutos, ele estava tendo que vir aqui atrás para pegar a bola do zagueiro. Na época em que Romero e Lucas Silva começaram a se destacar, era quando eles faziam isso, era duas pedrinhas, roubou, entregou, roubou, entregou. Aí o time do Cruzeiro funcionava, simples e objetivo. Hoje, eles roubam e tá estranho. O Lucas, às vezes, ele tá muito à frente do Matheus, tá no lugar errado, tá gastando gasolina fazendo a coisa errada, ele tem que estar marcando, entregando a bola pro seu principal jogador, que é o camisa 10. Está havendo algumas coisas no Cruzeiro em que eu estou sentindo que o Tite vai ter que mexer. Senão ele vai perder o comando, os jogadores vão ficando desorientados e na hora que toma 1-0, toma 2-0, aí vira um Deus nos acuda. Os jogadores vão fazer sabe-se lá o quê. E o Tite ali de fora, sempre calmo, sempre tranquilo, vai ter que ter um momento em que o Tite vai ter que voltar a ser o Tite da época do Corinthians. Vai ter que gritar, vai ter que chamar, vai ter que dar um esporro em alguém, porque senão vai ficar feio. E daqui a pouco o jogador que até era indispensável começa a virar dúvida, já saíram 2 jogadores do time, daqui a pouco você queima um terceiro, queima um quarto, aí depois você vai ter que vir com jogadores da base, colocando numa fogueira. Ou seja, vamos arrumar a casa aí, vamos juntar os cacos e já procurar encontrar a vitória, que vai ser um jogo difícil contra o Betim já no domingo. Betim no domingo e recebe o Curitiba já na próxima quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E eu já vou falar aqui, tá? Hoje é
Sexta, viu, Mirandinha? 30 de janeiro. 30 de janeiro. Obrigação de vitória, tá? Porque se não vencer o Curitiba, vai ter muito problema com relação à continuidade do trabalho do Tite. Eu não tô demitindo ninguém, não, tá? Mas eu já falo que a pressão vai ser grande com 2 rodadas de cara do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!